Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao segundo debate Éco-Local Novo Banco, uma iniciativa que percorre o país para refletir sobre os desafios e oportunidades das diferentes regiões. Desta vez estamos em Faro, capital do Algarve, e para a conversa temos Luís Ribeiro, administrador do Novo Banco, Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, Parreira Afonso, presidente da Roliar, e Luís Afonso, presidente da Metalofarense. Luís Ribeiro, vou começar por si e por lhe pedir um breve enquadramento sobre a economia do Algarve. Muito obrigado, mas mais deixe-me desejar boa tarde a todos e desejar as boas-vindas aos nossos convidados aqui neste espaço do Novo Banco em Faro, que estamos nos novos balcões que nós temos hoje, um bocadinho diferentes daquilo que é habitual e que quer trazer também, e aproveitar que estou em casa, quer trazer também uma oferta diferente e que é um marco desta proximidade que nós queremos à região. E falando um bocadinho do Algarve e dos números que nós temos sobre o Algarve, o PIB do Algarve representa cerca de 4,3% do PIB nacional e é uma região que tradicionalmente é mais marcada pelos ciclos da atividade económica. É uma região que, quando a economia cresce, fruto do turismo, há uma aceleração no crescimento. Quando há uma crise, normalmente também é uma região que acaba por sentir essa crise de uma forma mais evidente. E os indicadores que nós temos destes últimos 2 anos mostram um bocadinho isso. A famosa região, fruto também do peso do turismo, em que o Covid teve um impacto muito significativo e os indicadores que nós temos do ano passado já demonstram também uma recuperação muito forte da média nacional. Como todos sabemos, e não estou a dar uma surpresa para ninguém, o turismo aqui é a atividade principal e também o imobiliário, que tem um peso muito importante, ligado ao turismo, mas não só, ligado a toda a população, e esse é certamente um dos desafios que nós temos aqui na região do Algarve. Sobre o turismo, os indicadores do ano passado são positivos e demonstram uma atividade. O RevPAR da hotelaria foi já superior àquilo que foi em 2019, a receita total deve estar mais ou menos em linha. Naturalmente tem que um efeito preço, fruto da inflação, mas os indicadores são positivos. Relativamente ao imobiliário, muito fruto de uma procura externa, e hoje o Algarve, em Portugal, mas o Algarve em particular, tem um conjunto de fatores distintivos, o Sr. Presidente da Câmara de Conselhos irá depois referir até melhor que eu, de capacidade de atração de uma população, já não só residentes não habituais, mas também os nómadas digitais e a população que se está a fixar, e notamos uma vinda de outro tipo de população para o Algarve e que se fixa já nos momentos mais longos do tempo. Isso levou, por exemplo, na avaliação imobiliária, o aumento médio da avaliação do imobiliário no setor bancário, as avaliações que nós fazemos foi cerca de 17% face ao ano passado. Portanto, e foi a região do país que teve o maior crescimento na avaliação imobiliária. Portanto, assim, muito rapidamente, e para não amassar com todos os números que aqui tenho, mas acho que a caracterização da região é uma região que tem um PIB per capita superior à média nacional. Portanto, em Portugal, Lisboa, a região de Lisboa, é que tem o maior PIB per capita, a seguir ao Algarve, como toda é a segunda região que tem o maior PIB per capita. O turismo foi um fator resiliente. Temos alguns ventos de frente. Não é? Nós até agora, na atividade económica, nos últimos anos temos ventos de costas que nos empurram. Agora temos alguns desafios e o turismo, os indicadores que temos é que será resiliente, mas será um fator importante para perceber como é que vai ser 2023, olhando agora já para a frente, e como é que é a sua capacidade para resistir a alguns dos desafios que temos pela frente, será muito importante. Os dados de 22 são positivos, o imobiliário continua muito positivo. Eu estava aqui a trocar umas impressões antes com o Sr. Presidente da Câmara, que também está otimista nessa matéria, e ele irá conseguir referir-se sobre isso. E agora temos desafios para a frente, dirigirei também para mais adiante, nomeadamente o apoio à região que é necessária, dos fundos do Portugal 2020, mas isso deixarei agora para discutirmos à frente. Vamos também abordar. Rogério Bacalhau, o turismo de facto voltou em força em 2022. O Luís estava aqui a referir a desafios que a região e o Conselho enfrentam ainda. O que é que destacaria nesses desafios que ainda é preciso vencer? Bom, antes de mais, boa tarde a todos e agradecer o convite para estar aqui e partilhar algumas reflexões sobre esta questão do desenvolvimento do Algarve e estes 3 últimos anos que foram muito difíceis para o país, em particular para o Algarve. Estou-me a lembrar em 2020, com os confinamentos, com tudo aquilo que nós passamos, com o turismo que teve uma quebra muito grande, e sendo a nossa principal atividade, é evidente que isso tem repercussões muito grandes na economia da região. Felizmente tivemos aqui o input do turismo nacional em 2020, também em 2021, em 2022 as coisas já correram de forma diferente, mas continuamos a ter um conjunto de turistas nacionais que continuam a dar
aqui um input muito importante para a região e a manter-se ao longo do ano. São clientes fiéis. São clientes fiéis que gostaram. Eu gostava de deixar aqui uma nota relativamente ao turismo, que hoje o destino Algarve é completamente diferente daquele que era da década de 70, 80 ou 90. Eu recordo que tínhamos um turismo de baixa qualidade nessa altura. A ideia que tínhamos era que quando íamos a um restaurante, em cada 10 refeições éramos enganados em 5, 6, 7. Hoje houve uma evolução muito grande. As pessoas que temos a trabalhar no turismo têm formação e eu acho que a aposta ganha muito por aí. Temos um problema que é a falta de recursos humanos, mas a qualidade da nossa oferta turística hoje, se compararmos com a década de 80 ou até de 90, são coisas completamente diferentes e é isso que de alguma forma nos distingue e nos tem dado força para continuar, porque embora tenhamos boas condições ambientais, em termos do clima e tudo isso, mas há outros destinos no mundo que têm condições parecidas, idênticas, iguais, e portanto a nossa grande mais-valia tem que ser a aposta na qualidade, desde a recepção aos produtos que oferecemos, sejam gastronómicos, sejam de hotelaria, seja o que for. Essa tem sido a aposta. Subir na escala de valor do turismo. Exatamente. E essa deve continuar a ser a aposta. E essa continuar tem que ser, a subir essa tem que valor. ser a aposta de oferecermos produtos de qualidade, trazermos pessoas que realmente são têm uma qualidade de investimento grande para podermos desenvolver o Algarve. Se formos para o turismo de baixa qualidade, aí não teremos certamente êxito. Mas há outros fatores e outras apostas, em particular posso falar relativamente a Faro. Nós não tínhamos turismo até há 6, 7, 8 anos. Hoje temos vindo a apostar nessa vertente e hoje temos muito turismo. As nossas unidades têm taxas de ocupação muito superiores à média do Algarve, mas estamos a apostar também nas empresas de novas tecnologias, conjuntamente com a Universidade. Ainda o ano passado abrimos 4.000 metros de open space num edifício da Universidade. Temos lá mais de 20 empresas de novas tecnologias e estamos a criar condições para aumentar ainda mais tanto a capacidade dessas empresas como trazer outras empresas. E, portanto, estamos também a apostar nessa vertente, conjuntamente com a Universidade, para não termos só turismo, porque não queremos ter os ovos todos no mesmo cesto. Como acabou de dizer, o imobiliário está também, é uma componente muito forte que o Algarve sempre teve. Estes últimos anos, pelo menos no Concelho de Faro, mas em toda a região do Algarve, e quando falo em região estou a pensar no litoral. O interior tem menos capacidade. Aliás, quando se falava há pouco na questão do PIB e estarmos acima da média, nós temos 2 Algarves. Há um contraste grande. Um contraste muito grande. Temos o Algarve do litoral e temos o Algarve do interior, que tem menos recursos, tem menos capacidade, está a ficar desertificado e, portanto, temos que ter aqui uma atenção especial para a coesão territorial esses territórios e para a coesão territorial. Não queremos toda a gente junto ao mar e deixar despovoado todo o Algarve. O imobiliário tem corrido muito bem, no Concelho de Faro está a correr muito bem e vai continuar a correr nos próximos anos, porque temos muitos projetos aprovados, muitos projetos que estão a iniciar o seu novos hotéis na desenvolvimento. calha? Nova hotelaria, nova restauração, nova habitação, novas unidades ligadas à medicina, o que é muito bom para nós também, e portanto estou confiante que no Concelho de Faro, mas também na região, os próximos anos possam ser de desenvolvimento e não de retração. Não sabemos muito bem o que é que vai acontecer com a questão da inflação, mas estou confiante que podemos garantir níveis de desenvolvimento se tivermos também cuidado com as classes mais desfavorecidas. Essa é uma preocupação para quem tem baixos rendimentos. A questão da inflação é muito
tem uma influência muito Ainda grande maior. e, portanto, os municípios e a administração central têm que estar alerta para poder criar medidas de ajuda para quem realmente necessitar. E às vezes não estamos a falar de faixas socioeconómicas muito baixas. Há neste momento famílias de classe média em que os dois trabalham, mas que com a questão do aumento das taxas de juros hoje têm muita dificuldade já em pagar as suas mensalidades. Em alguns casos, há casos que quase que já duplicou o valor da mensalidade. Para haver uma atenção especial à situação social. A esta situação, exatamente. Temos, curiosamente, connosco duas empresas que não são do turismo, são de uma mais ligada à construção, enfim, outra também não de forma ligada à construção, mas também a outros setores. Luís Afonso, eu ia começar por pedir uma brevíssima apresentação da Metal Afarense e, enfim, perceber como é que tem sentido, de facto, a economia regional. Enfim, o imobiliário, imagino que tenha também resultados positivos para esta expansão do imobiliário, tenha também resultados positivos para a Metal Afarense. Como é que vê a situação da região? Ok, portanto, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Certamente foi feito por pessoas que não me conhecem, porque eu tenho muito pouco a dizer, eu falo por mim, pela minha experiência própria, que é limitada no lado da realidade da minha empresa, portanto, já fui mais observador, se quiser, daquilo, todo este fenómeno, tudo que se passa no Algarve. Portanto, ainda por cima a falar a seguir ao Presidente, temos o Pedro Afonso, então é que realmente este, pois é pouco... Mas na realidade da sua empresa, enfim, o que é que tem sentido? A minha empresa é uma empresa familiar, fundada em 1958. Inicialmente estava na pertencia a duas famílias, neste momento pertence apenas a uma família, portanto, que é a minha. E claro, eu comecei ali a trabalhar em 74 e, portanto, eu entendo que a minha empresa é fruto, também naturalmente é de alguma coisa que eu fiz, mas acho que o mais importante foi aquilo que encontrei. Em 74 foi um ano muito difícil, eu estava recém-chegado da Guiné, portanto nem sabia o que é que vinha encontrar, o meu pai estava doente e fui para lá, portanto, enquanto fui mais velho. Passados esses anos todos, cada vez me convenço mais que ali foi feito e as sementes que estavam lançadas foram tudo isso que originaram aquilo que a Metal Afarense hoje e também pelo estilo de vida e tudo isso. Portanto, eu limitei-me apenas a seguir aquilo que me pareceu mais lógico, o que o Algarve queria, que nós pudéssemos ajudar, nós fomos para a construção e basicamente aí ficamos com o Algarve praticamente, tirando os últimos anos que tem havido algo diferente, uma indústria e a universidade, etc. Mas antigamente isto era basicamente construção civil e pouco mais. Nós fomos evoluindo e crescendo também ao sabor do turismo. O turismo carece, temos um ano bom, temos um ano menos bom. E, portanto, basicamente é isto. Tenho tido muita sorte também. Sinceramente... A mão de obra tem sido uma dificuldade, por exemplo? A mão de obra? Ou seja, eu acho que o Algarve não é diferente do resto das regiões. E se for diferente, será pior. Em primeiro lugar, pela questão da mão de obra, mas não só, até pela questão do recursos humanos, como vocês disseram. Eu, por exemplo, tive uma situação de uma pessoa que saiu e estou há 3 meses a ver se consigo arranjar alguém e a única dos recursos que neste momento posso expor é tudo fora do Algarve. Isso significa dar a grande região de Lisboa do Porto, significa deslocar, mas se for uma família é mais difícil, portanto, com uma família, com mulher, com filhos, com escolas, etc. E, portanto, tudo isso é um custo acrescido e que nem todas as pessoas estão na disposição de irem enfrentar uma aventura destas. Portanto, não outra mão de obra menos especializada, os serventes, os motoristas, etc., é outro problema, porque não se fixam, independentemente do salário, faltam, não dizem e depois desaparecem, e eu vejo que isso continua e não há ninguém que faça qualquer coisa nesse sentido, que acabe que acho que isso é um abuso aquilo que se passa. Baixas, que tenho algumas dúvidas sobre isso, e portanto, aqui o Algarve, como digo, é difícil. Nós cada vez temos a questão dos transportes, a Via do Infante, por exemplo, toda a gente dizia que a venda alternativas à Via do Infante deixavam de se pagar. Exatamente. Bom, eu gostava de saber, um caminhão meu que vá a Lagos, de Faro a Lagos,
para distribuir material e regressar vazio, terá que sair à segunda-feira e não sei se chegará à sexta, porque só atravessar aí a Almacil e tudo por aí fora, portanto isto não há alternativa Pois, esse possível. problema continua por resolver, não é? Sem passar os traços contínuos. E, portanto, eu acho que isto não é diferente do resto do país. Portanto, eu quero ter solução também, não sei qual é, mas tenho umas ideias. Então, mas eu já lhe pergunto as suas ideias. Mas é melhor não perguntar. Barreira Afonso, ia fazer a mesma questão, enfim, uma breve apresentação da empresa e, enfim, como é que olha para a realidade da região a partir do ponto de vista da Rolian. Boa tarde a todos também. E bom ano. Já estamos no princípio. Portanto, a Rolian não é tão velha como a Metaloferense. Começou em 79, portanto vai fazer 44. Eu trabalhei sempre na indústria, safei-me a tempo da guerra, ainda fui à Guerra Mundial, em Moçambique, apanhei lá 2 anos, 3 de tropa, vim em novembro de 73, comecei a trabalhar na Sete Nave, na montagem da Sete Nave, depois fui para outra empresa em Alverca, que era do grupo Espírito Santo, do dono disto tudo, onde passei cerca de 3 anos e picos. Depois vim para outra que fazia as latas de conserva no Algarve, onde havia montes de fábricas de conservas no Algarve, no Olhão, no Júlio Vieira, Vila Real, portanto, era o que havia. E, entretanto, passado algum tempo, como nesses sítios, pronto, passei, houve muito automatização sobre tudo, serraria, eletricidade, todas essas áreas, eu resolvi fazer uma empresa para a indústria. Automação, parte pneumática, da Atlas Copco, tinha aprendido nessas empresas da SET, tinha automatizado o processo, mas depois fazia uma máquina, era só uma, um trabalho desgraçado, ainda se pagava. Sei lá, para o Carmo e Brás fiz as linhas de envelhecimento das portas, automático, ele envelhezava uma a uma, envelhezavam-se todas, depois para as cápsulas também fiz lá um sistema de posicionar as cápsulas do Miguel Morgado. Naquele tempo também era do Torres Pinto. Era uma fábrica de cortiça. E agora tem uma empresa que está em vários setores, não é? Atua em várias dimensões. Fazia para as portarias, as cancelas pneumáticas, a pneumático, a voo, para a forjada do Olete, coisas assim, porque ele não dava nada. Então comecei a meter-me na parte material, vender material elétrico. A representação, fui mexer. Depois, como tinha um pouco de uma experiência generalizada, comecei com a parte elétrica, a parte mecânica, depois veio a eletrificação rural, não havia luz no Algarve, os homens do campo regavam, tinham um trator, à noite ligavam a correia do trator à bomba, depois aquilo foi trocado por uma bomba elétrica, quando apareceu. Depois foi o princípio. Ainda fiz uma coisa muito gira, foi os alcatruzes para a pesca. Comecei por fazer, nessas tais máquinas, fazer uma roda de oleiro automática. Em vez de ser o pessoal ali, tal, era o sistemazinho de condutores de cidades, ainda não havia a eletrónica com a precisão que é hoje. E aquilo já foi uma coisa muito boa. Depois punhamos os alcatruzes a secar ao vento, depois eram cozidos. Podemos dizer que o grupo foi acompanhando a evolução do próprio Algarve, não é? Todo. E hoje como é que olha para a economia algarvia? Hoje olho com as preocupações que todos temos, com a mão de obra, felizmente eu tenho estado em setores bons, meti-me na fotovoltaica há muito tempo. Logo no estado do Algarve teve o primeiro painel fotovoltaico que eu vendi há 37 anos. Solar térmico, a Rolian foi um pouco pioneira nisso, depois isto tudo andou, nestes últimos 3 anos, felizmente, fomos excelência todos os anos, apesar da crise, porque andamos um bocadinho à frente. Sente realmente falta de mão de obra, tenho uma academia que dou formação, não tenho aqueles problemas tantos, tenho muitos problemas, mais com a mão de obra menos qualificada. Então, engenheiros têm muitos, não tenho aqui problemas. Já chegas a 200, não é? Pessoas? Sim, engenheiros. 70, nas várias áreas. Pronto, e à conta disso temos ido andando. O que se nota, e no Algarve essencialmente, o turismo é
é a menina dos olhos de ouro, mas não é muito bom, porque um jovem que sai da universidade, basta ver no Algarve, vai à universidade à volta de 30%, na média do país são 40%, aqui são 30%. Porquê? O pessoal tem logo emprego no restaurante, claro, quando o turismo está bom, e ganha dinheiro. Uma empresa ganhar 800 euros, é fácil, não é? Não vão estudar. Pois, Isso é um é um desincentivo. bem, mas que faz mal. Falou há pouco de falar no PIB. O PIB, sim senhor, temos um bom PIB, mas não é mentira. Quantos imigrantes temos, quantos estrangeiros temos cá a viver o ano todo? Quantos milhares? Já são mais de 70, 80 mil. Muito mais. Nós somos 340. Portanto, divide-se depois toda a riqueza criada por 340 mil. Isto é um PIB maravilhoso, mas não é verdade. Basta um soco e nós andamos nós todos e assim, à boleia, a ver se apanhamos transporte. Não? Portanto, isso é uma coisa que... Outra coisa que se nota é a pequena empresa. São só pequenas empresas. A nossa mentalidade é uma mentalidade muito fechada. Cada um é o dono disto, não diz nada. Não se junta. Devíamos ter... Depois temos não sei quantas associações empresariais. Não temos nenhuma. O problema é esse. Escala, não é? Não temos escala. E temos falta de uma economia circular. O espanhol, isto é um exemplo. Eu tenho um amigo espanhol. Temos um produto, vamos logo ao amigo espanhol. O amigo espanhol tem um inimigo espanhol. Quando chega à altura de comprar o produto, ele compra o inimigo espanhol. Nós não somos los super abertos, vamos a comprar ao espanhol. Temos uma série de defeitos, como é que se corrige? O tempo, a previsão, a organização. Luís, aqui o engenheiro Parreira Afonso estava a referir justamente a questão da diversificação, ou a falta dela, da economia do Algarve. Esse era um ponto que, na sua opinião, era importante. Eu acho que há criar uma maior diversificação. Apenas, claro, engenheiro Parreira Afonso, acho que há 2 ou 3 fatores que são muito importantes. Efetivamente, se nós vimos o número de empresas cá no Algarve, que tem mais de 70 mil, 97% são micros e 3 são pequenas. Se fizerem percentagem. O que significa que, de facto, antes também da diversificação, falta alguma dimensão à generalidade das empresas. Para competir hoje em mercados globais e numa economia que é muito aberta, e nós trabalhamos numa economia aberta, termos dimensão é fundamental. E nós temos aqui exemplos connosco, felizmente, de empresas de sucesso. Elas existem em Portugal. Temos que ter mais e temos que multiplicar esses fatores de sucesso. Mas também temos que ganhar dimensão. Se eu quisesse usar uma linguagem futebolística, que não sou especialista em futebol, tínhamos de trabalhar em largura e em profundidade. Portanto, em largura temos mais empresas, em profundidade temos mais dimensão nessas empresas. Acho que esse é um fator fundamental. Um segundo, sou perante a Câmara, há bocado falava um bocadinho, não pôr os ovos todos no mesmo cesto, naturalmente é importante diversificar. Diversificar para setores de atividade onde há vantagens competitivas, e hoje a economia ligada ao conhecimento, a economia ligada ao mar, são claramente fatores em que o Algarve tem vantagens competitivas e que pode diversificar. Também temos outros exemplos na área da agricultura, hoje temos exemplos no Algarve muito interessantes, com produções que devem ser sustentáveis e devem ser adaptadas à realidade do Algarve, que também são muito interessantes, mas depois temos também que criar condições para que esse investimento seja possível, e falámos aqui de alguns fatores que, na nossa opinião, têm que naturalmente ser desenvolvidos. A Universidade do Algarve deve ser um polo, naturalmente, de atração e desenvolvimento do talento. Temos que atrair esse talento e desenvolver esse talento, e temos que ter capacidade no Algarve para fixar a população e criar condições de mobilidade, criar condições de atração e de fixação. E hoje, de facto, temos que ter uma capacidade de ter políticas integradas de habitação, de educação, de saúde, que façam com que o Algarve, que tem um conjunto de vantagens competitivas ímpares, eu tive a oportunidade ontem e hoje de andar aqui pelo Algarve e fiquei um bocadinho invejoso da qualidade de vida que se pode ter aqui nessas matérias, mas também não invejoso, também há os seus desafios e também há as suas... Também é um bocadinho estranho andar em localidades que estão praticamente desertas, precisamente por essa sazonalidade. Portanto, a resposta é sim, a nossa visão sobre o Algarve é que também, para além de diversificar, tem que ganhar a dimensão, tem que ganhar a escala. Como eu dizia, temos uma porcentagem muito pequena de empresas que têm essa capacidade de escala, e esse é um desafio para o Algarve.
e depois temos que trazer investimento. No Portugal 2020, o investimento que foi direcionado ao Algarve foi pouco mais de 340 milhões de euros. 346 milhões de euros, uma parte ligada à internacionalização, mas pouco, e outra parte à inovação. E há com o Algarve também, e as entidades, os agentes económicos locais, obviamente o banco estará parte do seu trabalho trazer isso também aqui, ter capacidade de atrair investimento dos diferentes agentes económicos e também do Estado Central para apoiar o Algarve nessa estrutura de desenvolvimento, e as linhas que existem hoje, que existiram no passado e que existem hoje, são fundamentais, e parece-me que 346 milhões de euros, acho que o Algarve pode ambicionar mais, não me cabe a mim fazer aqui de árbitro de regiões, nem sequer fazer uma mas é apenas os dados, isto são indicadores e é aqueles que nós temos em cima da mesa. O problema é que dizem que nós somos ricos. Eu acho que a distribuição dos fundos do Algarve já aparece como uma das regiões sim, está justamente pelo tal PIB, do multiplicador, depois tem um fator diferente. Rogério Bacalhau, a diversificação, e há pouco também já falou dela, que caminhos é que podia seguir no Algarve? Quais é que, na sua opinião, deviam ser as apostas? Aliás, isso já foi aqui referido. Eu acho que um dos problemas do Algarve é a dimensão. O Algarve tem, nos últimos censos, 450 mil habitantes residentes. Nós nunca temos cá menos de, se calhar, 700 mil. Isso dá-nos uma responsabilidade muito grande, porque, e quando chegamos ao verão, temos 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas. Por exemplo, no caso dos municípios, um município, por exemplo, como Albufeira, não quero falar do meu diretamente nesse aspecto, mas como Albufeira, que tem 10 milhões de dormidas por ano, quando nós temos 25 no Algarve, tem quase metade, tem que ter infraestruturas preparadas para ter lá estes 10 milhões de dormidas. Mas depois, qual é a habitação? A habitação não, o número de residentes, são 40 mil. E, portanto, isto traz aqui uma responsabilidade e custos muito grandes para manter infraestruturas, para manter o espaço público, para manter os equipamentos em condições para acolher todas estas pessoas. Um dos problemas é que nós temos pouca dimensão. Se compararmos com a Amadora, que, salvo erro, tem 25 km² e 170 mil habitantes, não é? Vejam o peso que um concelho destes tem em termos de economia, em termos eleitorais, inclusivamente, não é? Comparado com o Algarve. Isso dá-nos aqui... Mas acha que o Algarve é um pouco desprezado pela administração central? Eu não gosto de usar esse termo e de fazer aquele choradinho do coitadinho, que ninguém nos liga e tal, embora às vezes seja verdade. Mas às vezes é verdade, porque só se lembram do Algarve, como só se lembram de outras regiões em determinado momento. A gente diz isto do Algarve, mas ninguém se lembra do Alentejo, ninguém fala no Alentejo, ninguém fala na beira interior. Nós falamos muito e as políticas são muito direcionadas muitas vezes para a grande área metropolitana de Lisboa, a grande área metropolitana do Porto, e depois o litoral entre um e outro, e o resto do país existe. Portanto, não é por ser o Algarve, é mesmo... E se formos pensar, na área metropolitana de Lisboa estão 2 ou 3 milhões de pessoas, e portanto, quando temos investimento em quantidade para estas zonas, também se justifica, porque é diferente, são coisas diferentes daquilo que estamos a falar. Mas é preciso pensarmos na coesão nacional, é preciso percebermos que existe muito mais do que estas áreas metropolitanas que aqui estão, e portanto é isso que, de alguma forma, que a mentalidade política deve ter sempre presente, porque se eu canalizar todos os recursos aqui para a Rua de Santo António, eu acabo por ter o resto do concelho sem ninguém, com bolsas de pobreza, e portanto isso traz outros problemas. E, portanto, um dos grandes problemas do Algarve tem a ver com isto, e nós devíamos ter aqui uma estratégia para, de alguma forma, conseguir fixar mais Mas que estratégia é essa? Como é que a Câmara de Faro está a trabalhar esse tema? Nós estamos a trabalhar nisso na questão da habitação. Como disse, nos últimos anos fizeram-se mais de 1000 fogos no concelho, quando nos 5 anos anteriores praticamente não se tinha feito nada.
Estamos a trabalhar na educação no sentido de criar mais salas do pré-escolar, criar mais escolas, por forma a que as pessoas que queiram vir para cá possam deixar os seus filhos. Portanto, há aqui um conjunto de políticas que deviam estar permanentemente a ser desenvolvidas, mas que não é possível. E não é possível porquê? Eu estive agora, o mês passado, no Brasil, em São Paulo, em Florianópolis, e eles conseguem, têm coisas muito boas, têm coisas muito más, têm muita riqueza e mesmo ao lado têm muita pobreza. Mas eles conseguem ter políticas de região, com os Estados. Conseguem se definirem que no Algarve nós queremos captar empresas de novas tecnologias, eles conseguem dar incentivos a estas empresas. Nós, em Portugal, não conseguimos fazer isso. Os municípios não têm essa capacidade e o Estado gera o território. E, portanto, é muito difícil para nós, e eu já referi aqui, estamos a tentar trazer para cá empresas de novas tecnologias, em que não é preciso grandes infraestruturas, basta ter espaço, basta ter boa ligação à net, e depois ter habitação e ter condições para essas famílias residirem. Bom, nós temos condições ambientais excelentes. As pessoas vêm para cá, gozam desta ambiência toda. Se compararmos com o resto da Europa, nós temos 330 dias de sol, temos o nosso mau tempo, em muitos países é o melhor tempo que eles têm, às vezes nem isso. E, portanto, há condições de vida e uma qualidade de vida muito grande. Mas é preciso dar incentivos a este tipo de empresas e a estas pessoas, porque há outros sítios no mundo onde também se vive bem e, portanto, estamos aí em desvantagem. Nós não conseguimos, infelizmente, por isso é que eu sou um adepto da descentralização, sou um adepto da regionalização, porque o país, felizmente temos um país homogéneo, falamos a mesma língua, temos os mesmos costumes, dizemos as mesmas asneiras, às vezes com sotaques diferentes, mas é preciso, as características do Algarve não são as características do Alentejo, não são as características do Ribatejo e por aí em cima. E, portanto, é preciso de alguma forma... políticas mais tem que haver dirigidas políticas que sejam adaptadas àquele território e àquilo que o território quer fazer. Nós temos apostado muito, uma aposta natural. Se revisitarmos o Algarve na década de 60 e de 70, nós éramos um Algarve muito pobre. Éramos um Algarve que vivia da agricultura de subsistência, que vivia da pesca, e depois aqui da vivência normal. Quando, a partir da década de 70, começamos a descobrir o turismo, e os turistas começaram a descobrir as nossas características, os terrenos aumentaram de preço, o litoral todo ele valorizou, começou a apostar-se nessa aí. Mas, se compararmos com o que era antes, isto não era nada. E, portanto, é natural que o Algarve tenha apostado no turismo e se tenha desenvolvido a partir do turismo. Mas agora hoje falta darmos um passo mais à frente. Eu costumo dizer que o passo mais importante que se deu nos últimos 40 anos foi a Universidade do Algarve. Eu nem consigo imaginar a Universidade do Algarve, o Algarve sem uma universidade, porque os quadros técnicos que nós temos hoje, tudo aquilo que de alguma forma se desenvolveu no Algarve, tem praticamente origem absoluta na universidade. Eu dou um exemplo: quando acabei o curso, sou professor de matemática, concorri no Algarve, era o único professor de matemática profissionalizado a concorrer. 10 anos depois, já havia 300, eu abri um concurso e concorreram 300. E, portanto, há aqui um fator que é primordial. Isso é uma semente que pode ajudar agora e se calhar, para além de outros fatores, encontrar outros caminhos para a economia do Algarve. Eu acho que o mar devia ser um desígnio para todos. Fala-se muito nisso, geralmente quando se forma de governo, já tivemos uma ministra do mar, já tivemos um ministério só do mar, mas o que é certo é que não houve impulso, dá a mesma coisa.
Porque, de resto, Resultava mesmo, não é? continuamos a ter o mar, mas não se fez nada para aproveitar e também salvaguardar, é evidente, a riqueza que é o mar. Portanto, vamos ter que crescer, vamos ter que, de alguma forma, apostar noutras valências, porque, e eu volto a referir, em 2020 nós fomos das regiões que mais sofreu. É que mais sofreu. Ou que mais sofreu, exatamente porque Foi um alerta. O turismo desapareceu, não era possível, e portanto toda a nossa economia sofreu com isso, toda ela, construção civil, toda, porque aliás os investimentos pararam, houve muita coisa que estava prevista arrancar em 2020, que foi suspensa à espera de ver aquilo que temos empresas, aliás temos aqui duas empresas, hoje fala-se muito em empreendedorismo, temos aqui duas empresas com muitas décadas que fizeram isso. Parece que o tema empreendedorismo foi descoberto agora nesta década e que só se fala nisso e há cursos de empreendedorismo. Não, mas estas empresas, e a Metalaferência é uma delas, que se foi atualizando ao longo de décadas e foi adaptando à economia do Algarve. O Parreira Afonso mostrou muito bem isso, andou a tatear e a ver e a experimentar e a fazer coisas que ninguém fazia, não é? E depois às tantas definiu ali um caminho, que aliás não é um caminho, são vários caminhos que ele tem, não basta de andar sozinho. E hoje temos aqui duas empresas de referência no Algarve, não são em Faro, e até trabalham fora do Algarve também, mas é este espírito que de alguma forma temos que potenciar e trilhar no futuro. Luís Afonso, queria lhe perguntar se partilha da visão deixada também pelo engenheiro Parreira Afonso sobre a necessidade de haver mais parceria entre as empresas, de se ganhar escala. O que é que as empresas no Algarve podiam fazer, de facto, para ganhar mais este músculo? Ainda antes de responder, há uma coisa que é curiosa, os problemas que se fala agora, e falou bem, naturalmente, são os mesmos há 20 anos, há 30, desde o 25 de Abril, sempre a haver crise e após crise, e as coisas continuam na mesma. Mas toda a gente aponta soluções. O problema é quem é que as faz, e ninguém, quer dizer, aponta soluções, ganham-se eleições, mas as coisas continuam. Uma boa pergunta, por exemplo, é essa da escala. O Algarve, 300 mil habitantes, um bairro de Lisboa, sei lá, 16 câmaras, 16 presidentes de câmaras, não sei quantos presidentes, não sei quantas viaturas, não sei quantos lá. Se calhar é uma boa maneira também começar a ganhar escala, uma união de municípios, de uma maneira diferente, e por aí fora, acho que isto é tudo uma questão também de exemplo que se tem que dar às populações. E de facto isso não existe. E vem um governo e vem outro, naturalmente tem mais simpatia por uns que outros, mas depois a coisa acaba sempre tudo a mesmo. Vai dar tudo a mesmo. E portanto, o problema é a questão, outro problema aqui no Algarve. Porque as pessoas vêm para cá, eu sou também cônsul honorário do Canadá no Algarve há cerca de 30 anos. E sou do tempo em que vinham dezenas ou milhares de turistas canadianos de 70, 80 anos, 60, passar aqui o inverno, e depois era um problema para arranjarem, só podiam estar 3 meses, tinha que se andar ir para o CEF, a pedir, porque as pessoas às vezes venciam e depois não tinham papel, e depois não podiam sair, e com pessoas da cidade, bom, é tudo só dificuldades. Mas naquela altura, as pessoas hoje não vêm, numa deixou de haver praticamente carreiras diretas entre o Canadá e Faro, e as pessoas, o ano passado por acaso, conseguiram isso, e as pessoas deixaram de ir porque é amassador, virem de lá, virem fazer escala em Londres ou Amsterdão, quer que seja, para voltar para aqui. Falamos na saúde, Sistema Nacional de Saúde, etc, etc. Bom, e as pessoas vêm para aqui e há um turismo de saúde aí que se fala muito, mas agora também estou a doutorar mais, porque agora tenho que ir fazer quimioterapia a Sevilha ou não sei o quê, não sei como é que eu estou a falar, né? E vamos para a justiça, os problemas da justiça, uma pessoa vende e depois na cobra, tem que pagar o imposto, só depois da declaração da falência da empresa é que se candidata e depois tem que arranjar papéis. Bom, estamos a falar 15, 20. Isso já são problemas crónicos do país mesmo. Mas há quanto tempo a gente fala na justiça, e na saúde e tudo.
E depois a gente acaba por ver, quer dizer, o principal inimigo disso são as pessoas que mais a defendem devido ao Sistema Nacional de Saúde, porque não há médicos no hospital cá. Mas no outro lado não faltam. E está tudo cheio, e com filhos não se consegue entrar da região, e até em Lisboa. Está qualquer coisa aqui que está mal. Eu não sei como é que se resolve o problema, mas alguém tem que olhar para isto, porque um dia onde quer resolver o problema e depois se calhar vai ser mais difícil e custoso para todos. Portanto, eu não sei como é que se resolve, mas certamente há pessoas que se dedicam a isso e que são os políticos. Pá, se calhar ser muito mais exigente também em relação aos políticos, não sei como, mas tem que haver uma maneira. Portanto, sem isto, as coisas, vem um e vem outro, e vem mais esses fundos que depois nunca chega, há dinheiro para todos, mas depois nunca chega, e depois há aqui outro fenómeno que eu sinceramente não compreendo. Eu estou ali a trabalhar desde 74, e eu, quanto mais tempo de trabalho, menos sei daquilo. De antes, antigamente, chegava só dia 1 de janeiro, as coisas naturalmente tinham, por si só, subia-se um bocadinho de preço das coisas, 2%, de repente, porque subiu nas fábricas. Hoje as coisas sobem e descem, e vai-se lá explicar porquê. Porque ninguém sabe, ainda, uma informação para ti, amanhã vou seguir o ferro. Inflação do ferro. O que é que leva a isto? Não há razão nenhuma. Supostamente é a falta de matérias-primas. A sucata está de preço razoável, mas tem que subir. Pronto, tem que subir e sobe. Engenheiro Parreira Afonso, se calhar olharmos um bocadinho, ainda estamos no início do ano, olhar para a forma como é que vê 2023, nomeadamente no seu setor de atividade, enfim, que oportunidades e que desafios é que encontra? A minha maior preocupação é o sou petit. É o? Sou petit. A guerra, a instabilidade, a incerteza, tudo isso que a gente não sabe. Em relação ao futuro, pois eu penso que falo na minha empresa, portanto, nós estamos muito na fotovoltaica. É uma área que está boa, aliás, tem estado boa nestes últimos anos, sempre, tem sido um pouco traçado. Temos as novas coisas, vamos ter talvez dessalinização, portanto, há uma série de coisas novas que nós temos que ir, o próprio hidrogênio. Portanto, no futuro, as redes de gás, se calhar, vão ser utilizadas para hidrogênio, é capaz de demorar ainda uns anos, mas temos que ir um bocadinho nessa linha. Mas voltando aqui um bocadinho ao PIB da Amadora, é a vez que costumo dizer, um dos problemas que nós penso que temos, não sou contra nenhuma Câmara nem com ninguém, sou a favor da economia, das pessoas, que a maior parte das pessoas são boas, são capazes, 80% é gente. Só que depois nós temos as tais 16 câmaras. Eu, como sou eletricista, costumo dizer que as câmaras são um circuito em série com 16 lâmpadas. Há uma que fundo não tem luz, há outra que fundo não tem luz. Se aquilo fosse um bocadinho em paralelo, já tínhamos mais luz. Isso tudo é muita gente para pouca população. É muita burocracia. Isso tinha que ser tratado. No futuro tem que ser assim, não há verba para alimentar, ou a economia se expande, ou se arranjam coisas novas, ou se a universidade cria aqui núcleos, coisas, startups que mandam para o mundo, dada a nossa qualidade do clima, da comida, das pessoas, ou então estamos feitos. Não é a empresa que aguente, que a burocracia, a carga. Eu tenho quanto exemplos, eu vendo gás canalizado. Era a Direção-Geral de Economia que tratava dos projetos, legalizava tudo. Passou para as câmaras. São 16 problemas. Até que aquelas pessoas todas se metam no assunto. Uma chatice, nem imaginam o quê. Depois liga-se para lá, para alguém, não é fora completamente santório. Liga-se lá para a pessoa, vou passar para a pessoa certa. Não atende. E um dia todo, depois no outro dia experimenta outra vez. Liga-se para a associação. Em vez de resolver um problema, é preciso resolver 16. O Manel não atende. É uma coisa incrível. Depois, 10 levantamentos topográficos de um cano. O esquema dos tanques de gás. Isto é um exemplo. Tanque de gás. Quando as urbanizações, já sou desse tempo, eu fiz urbanizações na Quinta do Lago, a eletricidade, os PT. O dono da urbanização fosse, meta aqui o tanque de gás. Ele
era o dono da mansão, autorizava e até pagava tudo. Vendeu, passou, a Direção-Geral de Engenharia tinha lá tudo, agora as câmaras querem saber uma coisa do terreno, tem que ter, como é que isto é vosso, como é que não sei. Sabe lá, porque eu sei que nós lutamos com isso. Vai dar uma falta. Ele tem que ter, é um dono, mas isto, temos que ir um bocadinho da história, temos que saber como é que isto aconteceu, nem é por aldrabice, nada disso. Foi assim, agora já não é. Mas é muita gente a mexer que não sabe. E para saber é preciso passar. As empresas Isso é um problema. ainda enfrentam muitas eu vejo dificuldades. Eu vejo o Algarve positivo, se o seu Putin não arrebentar com isto tudo, porque é um sítio maravilhoso, temos o melhor clima. Hoje o pessoal que trabalha e para o mundo. Eu, assistente de investigação, é que fiz a obra, fui desse núcleo duro do grupo das empresas. Estive ligado e estou à Universidade, ao Sintal, que é um centro de investigação há 30 e tal anos, sempre com a intenção de trazer ciência para as empresas. Essa ligação entre as universidades e as empresas, não é? Tenho isso há 30 anos, sou dos fundadores, neste momento sou eu, o NET, é a Roller, o NEG e a Universidade. Mas é muito difícil fazer coisas, porque os professores, também se notou isso, quem foi para a universidade aqui, para o professor, onde é que estavam os professores? Eram os indivíduos engenheiros, trabalhavam aí em fábricas, nas poucas fábricas que havia. Hoje aquilo teve que ir crescendo, não é? Teve uma grande dificuldade de arranjar também pessoal. Entanto, tiveram que fazer doutoramentos, para poderem dar aulas. Mas a maior parte do doutoramento São muito teóricos e pouco orientados para a aplicação prática. para ter um doutor faz uns papers porreirinhos, está o trabalhinho feito, estou garantido com esta vida. Isto é assim. Estou aqui a falar um bocado, mas não vou para a empresa. Isto é o que se sente, e quem diz o que se sente, não é? É assim. Mas para o Algarve tem as condições todas, é preciso fazer igual. Por exemplo, está a 125. Fecha a via do Infante, porque lá está pouco, para safar a rapaziada. 125 para aquele lado, há quantos anos está parado? Há quantos? 10? 15? Aquele lá fizeram tudo traço contínuo, para a malta não passar, está tudo. Eu tenho pessoas de Vila Real, Portimão, lá, um problema. Muita coisa ainda para resolver. Mas pronto, estamos Luís. cá para ajudar. E se fores tão bom, levas 3 horas de Vila Real a lá. Olha, é isso, Luís, enfim, uma das questões com que as empresas estão de parar este ano é, enfim, que já vem de 2022, que é a subida das taxas de juros. Enfim, como é que notam a saúde financeira das empresas aqui no Algarve e como é que o novo banco pode, enfim, neste tema do financiamento, ajudar aqui a região? Obviamente que as taxas de juros que temos hoje, eu acho que foram caracterizadas fundamentalmente não por estarem a um nível extraordinário. Se nós recuarmos 15 anos, as taxas de juros que temos hoje nessa são altura, inferiores, exato. mas naturalmente foi caracterizado por uma subida muito rápida. Portanto, aquilo que aconteceu um bocadinho de imprevisível, se calhar há uns meses atrás, há uns meses, isto foi de facto nos meses, é que passámos de uma Euribor negativa de menos meio, para mudar dos números, para uma positiva de 3 no espaço de muito curto tempo. Hoje as taxas que nós temos de juros são taxas que eu consideraria normal, mas esta subida tão rápida naturalmente teve impacto nas famílias e acho que nós não podemos esconder isso e dizê-lo de uma forma clara, e tem impacto nas empresas que tinham determinado planeamento e que agora naturalmente foram confrontadas com uma realidade diferente. A nossa estimativa, dependendo um bocadinho da evolução da atividade económica, já há alguns sinais de abrandamento da inflação, mas não. Também convém dizer que abrandamento e inflação não é decréscimo dos preços, é um crescimento mais lento, portanto, e naturalmente isso já se verifica, e penso eu que era a intenção, naturalmente, dos decisores da política económica e financeira, saber qual era o ponto certo das taxas para baixar a inflação sem criar uma crise na economia e uma recessão. Como isto não é uma ciência exata, ainda vamos ter provavelmente alguma subida da taxas de juros, vamos começar a ver provavelmente também agora ao longo do ano de 2023 uma redução da inflação e depois com certeza com
período mais alongado do tempo, uma estabilização das taxas de juros, que provavelmente, eu já não me atrevo a fazer previsões, porque eu também só pensei que as taxas negativas fosse uma coisa que eu estudasse na universidade, que não era para acontecer na prática, e tivemos há vários anos com taxas negativas, mas teremos uma normalização. As empresas no Algarve, naturalmente, em resultado de 2022, temos menos empresas em 2022 do que tínhamos em 2019, a crise de 2020 teve alguma profundidade, como nós dissemos há pouco, com um tecido empresarial muito caracterizado por microempresas, depois também falta músculo para responder às recessões, e houve alguma redução do número de empresas no Algarve, mas as que ficaram estão mais fortes. Portanto, o ano de 2022 foi um ano positivo e as empresas estão mais fortes. Há um primeiro sinal de abrandamento no crédito, na região do Algarve. Se nós compararmos o crédito no lado das empresas, está a reduzir cerca de 7%, que pode mostrar alguma tendência de adiar de alguns investimentos, felizmente não aqui em Faro, segundo sou Presidente da Câmara, mas em alguns outros setores, e é natural que com a instabilidade aparece que exista esse adiar de alguns investimentos. O novo banco aquilo que faz é ter uma equipa de profissionais que quer conhecer acima de tudo e ouvir os seus clientes e a realidade dos diferentes setores. Nós estamos a desenvolver uma abordagem setorial. É natural que os nossos produtos base são o crédito às empresas, mas depois há especificidades. A metalomecânica não é exatamente igual a criar abacates. E nós temos que também saber conhecer o cliente da metalomecânica, como do turismo, que falámos aqui, e acompanhar os nossos clientes naquilo que são os seus projetos. Há muitas formas de devolver valor à sociedade e devolver o valor que a sociedade também deu ao novo banco, e a nossa forma de devolver é estar ao lado dos nossos conhecimentos, dos nossos clientes, com conhecimento daquilo que fazem, ouvi-los genuinamente e aprender com eles e depois trazer soluções com base naquilo que é o nosso conhecimento. Nós remodelámos toda a nossa rede no Algarve, fizemos um investimento nestes últimos 2 anos, todos os nossos balcões têm hoje um posicionamento diferente, temos uma equipa de médias empresas local com grande conhecimento, muito antigo, de proximidade aos clientes, temos uma equipa de retalho dos pequenos negócios e dos balcões com grande proximidade e conhecimento da região. E é a conhecer que se encontram soluções. Portanto, e o novo banco aquilo que vai fazer é trazer soluções criadas em conjunto com as câmaras, com todos os agentes locais. Não temos soluções milagrosas, gostava de o dizer. Também não sabemos dizer o que é que vai acontecer daqui a 20 anos, mas sabemos que temos um caminho para fazer com os nossos clientes e queremos ser um player claramente ativo nesta mudança. Hoje, felizmente, o novo banco está forte. O ECA até noticia que o novo banco vai ter resultados bastante avultados. Não sei se vai ter ou não. Nos primeiros 9 meses teve resultados robustos, que são públicos, mas sei que vamos naturalmente devolver, através desta relação com os parceiros económicos do novo banco, aquilo que foi o novo banco que o apoio recebeu. Como eu disse, há muitas formas de estar perto, e esta é aquela que nós queremos. José Bacalhau, para terminarmos, PRR, há investimentos também para o Algarve. Quais é que vão ser as prioridades na aplicação dos fundos e se já estão também a olhar para o PT 2030? Estamos, neste momento, estamos a olhar para isso, temos aí alguns investimentos na área da habitação, ligados ao PRR, na área também da renovação de redes de águas e melhoria da eficácia da distribuição. Em relação ao PRR, tenho uma grande preocupação porque, infelizmente, não estamos a dar a resposta célere às candidaturas e aos processos, e eu acho que não vamos gastar, vamos perder uma oportunidade. Quando diz nós, Nós, o país, não vamos gastar todo o PRR. E não vamos ter capacidade de o aplicar. Ele tem que ser executado até 2025. Estamos em 2023. Fazer obra, se pensarmos, eu vou assinar agora um contrato para 49 fogos de habitação social, que têm que estar executados até ao verão de 2025, e estou no deadline. Porque vamos começar agora dentro de 1 mês ou 2, leva 2 anos. Se houver uma derrapagem, ficamos aflitos. Imaginem que ainda tem processos a decorrer, que ainda tem financiamentos, que projetos a serem feitos, que ainda está a candidatar-se
ao PRR, não vamos conseguir fazer isso. Depois temos um outro problema que é, se tivermos muitas obras, não temos fiscalização, não temos empreiteiros, esse também é outro problema. Sim. E depois tem outro problema. Vou entregar aqui uma empresa falida, mas tem crédito em parte nenhuma, porque é o preço mais barato, que não acaba a obra e fica toda a gente lá encarada. Eu já passei por angústias dessas, em que fazemos concursos públicos e depois qualquer um concorre. Mas eu estou muito apreensivo relativamente a isso, porque acho que vamos perder aqui uma oportunidade de desenvolvimento do país por não conseguirmos dar resposta. Este projeto que eu acabei de falar, há 2 anos que o tenho feito, portanto podia ter lançado o concurso há 2 anos e só agora é que o fiz, porque tive 1 ano à espera do primeiro direito e depois aprovaram-me o primeiro direito e depois a seguir disseram não vamos por aí, vamos pôr no PRR, levei mais 8 meses à espera do PRR. Tenho um outro projeto que ficou deserto, preciso de mais financiamento. Há 4 meses estou à espera que me digam como é que se faz. Bom, e portanto, vamos perder aqui, com muita pena minha e certamente do país, que vai ser o mais prejudicado, vamos perder aqui uma oportunidade de poder contribuir para o desenvolvimento do país. Agora, se me perguntar relativamente ao ano 2023, estou muito apreensivo porque nós não sabemos como é que vai evoluir a economia global e a situação da Ucrânia e da Rússia, mas também há outros focos no mundo. Esse é aquele que mais nos preocupa neste momento e que tem muito a ver com a fatura energética e aquilo que está por detrás, e portanto estou muito apreensivo, mas também de alguma forma, e em relação a Portugal e em relação ao Algarve, tenho também algum otimismo. O ano 2022 não foi mau, acho que as coisas correram bem, há muitos projetos que, e estou a falar de projetos privados, de iniciativa privada, muito investimento que vão avançar que vai avançar este ano em todo o Algarve, mas eu falo mais aqui em Faro, há muita coisa que vai acontecer, que já começou a acontecer. Temos um problema que simultaneamente tem um lado positivo, que é a falta de mão de obra, é um problema. Mas isso também significa que não vamos ter desemprego. E, portanto, em termos sociais, esse é o lado bom desta moeda, porque se nós tivéssemos neste momento excesso de mão de obra, teríamos desemprego. Se tivermos aqui uma ponta de crise por qualquer motivo, esse desemprego criaria mais problemas. E, portanto, mesmo que tenhamos alguma crise, que espero que não, mas não sabemos, por isso não é de esperar um aumento do desemprego. Não é de esperar um aumento do desemprego, e isso, em termos sociais, é muito positivo, porque sabemos, e ainda ontem vi na televisão, há 4 milhões de pessoas no limiar da pobreza, e isso é uma realidade, e felizmente sabemos disso, mas a maioria dessas pessoas tem um emprego. E, portanto, se tem um emprego, pelo menos tem uma coisa que é muito importante, que é a dignidade da pessoa. Pode não ter recursos para isto, para aquilo, mas tem uma atividade, e isso também é muito importante em termos sociais e em termos da pessoa enquanto pessoa. E, portanto, há aqui fatores que me levam a ter algum otimismo no próximo ano, mas não podemos de forma nenhuma descurar aquilo que pode vir a acontecer e aquilo que vai a acontecer em algumas bolsas sociais que certamente vão passar mais dificuldade. Mas, como dizia há pouco, relativamente à questão dos juros, eu comprei um escritório em 1990, pedi um empréstimo e paguei 28% de juros durante 3 anos. Bom, e, portanto, estas realidades já fomos confrontados com elas. Agora, há aqui uma questão, concordo plenamente, o que aconteceu aqui é que nós vínhamos de um período estável, de mais de uma década, de juros muito baixos. Aliás, eu acho que uma das coisas que contribuiu para nós ultrapassarmos o período da Troika com menos dor foi as taxas de juros estarem muito baixas.
e estarem a baixar, inclusivamente, nessa altura. Imaginem o que era, no período da Troika, termos isto que está a acontecer hoje. Tinha sido um descalabro. O impacto na economia seria muito maior. O impacto seria muito maior nas famílias então, porque nós tínhamos desemprego nessa altura. E, portanto, muitos casais jovens que voltaram para a casa dos pais, imaginem o que seria. Este problema já o tivemos em muitas décadas. Mas desta vez a situação não será tão aguda. O que aconteceu é que passamos de menos 0,5 para 3 em menos de um ano. E isto, as pessoas não têm condições para se adequar. Se tivéssemos aqui um período de 2, 3, 4 anos em que isto acontecesse, se calhar nem dávamos muito por isso, felizmente, que as pessoas, as famílias iam de alguma forma adequando, portando aqui, portando ali, mas assim é muito rápido este crescimento que traz problemas e, como disse há pouco, não é só às famílias de classe mais desfavorecida. Há outras que, a par dos empréstimos à habitação, têm outros empréstimos, têm outros encargos, seja com filhos, seja com qualquer outra coisa, e portanto é muito difícil adaptarem-se num espaço de um ano, e se já tivesse acabado era bom, mas num espaço também do tempo que virá aí, há algumas pessoas que ainda não foi repercutido estes aumentos, e durante o próximo ano, os próximos 6 meses de ajuste a esta nova realidade. Isso vai também acontecer. Muito bem. Muito obrigado aos quatro, enfim, julgo que ficamos aqui com uma boa perspectiva sobre os desafios que a região enfrenta, mas também oportunidades e algumas notas positivas sobre o investimento que pode chegar no próximo ano. Muito obrigado aos quatro. Obrigado.